O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: o que é semelhante ao reino de Deus e como poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos hoje em Eucaristia, primeiramente para louvar a Deus sobre a obra de sua criação. Nós louvamos o Senhor por tudo que é criado e nos dá essa certeza, representa esse amor, esse carinho que Deus tem para com a nossa existência. Outra realidade é aquilo que Ele nos propõe a viver nesta liturgia. Interessante que Ele nos convida a meditar bastante sobre essa realidade do reino, essa comparação que Ele faz com o reino dos céus. Às vezes nós pensamos no reino de Deus após morte, tem que morrer para entrar no reino dos céus. Não. Para viver o reino de Deus, nós temos que viver bem o nosso batismo. Quando Deus nos dá a alegria do batismo, Ele nos deu a alegria de sermos eternos. Essa é a parte importante. Pelo batismo somos santos. Ele nos deu a realidade da santidade. E nessa santidade Ele nos abriu a porta da eternidade. Logo, nós somos chamados a viver na terra o céu. Então faça o céu em você. É o primeiro passo. Eu não preciso esperar a morte para alcançar o céu, mas eu já posso viver o céu na terra, vivendo essas riquezas de Deus em meio a nós. Essa é a parte importante. Então, o primeiro sinal. E aqui ele faz uma comparação bonita, desta realidade do reino. Primeiramente, ele vai usar o grão de mostarda, depois o fermento. Por que ele pega o grão de mostarda? Porque era mais fácil para que aquela comunidade entendesse, uma vez que ele também está dizendo, a sua comunidade, então um grupo menor de pessoas. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus e nos achamos pequenos. Somos como um grão de mostarda. Às vezes, aparentemente insignificante, mas aos olhos de Deus precioso. Que se for amado e se permitir curar, se permitir se deixar transformar, se torna uma árvore grande e frondosa que acolhe também os pássaros em seus ramos. Mas para a gente o grão de mostarda parece que fica um pouco distante da nossa concepção. A gente pode até pegar um grãozinho de feijão, que é muito mais acessível aos nossos olhos. O que é um grão de feijão? Aparentemente é apenas um grão, que nós compramos, deixamos num pacote, guardamos, cozinhamos e pronto. Mas se eu pegar aquele grão que aparentemente serve só para comer e jogar na terra, o que acontece? Se eu cuidar dele, ele se deixa de ser um grão de feijão e passa a ser a planta. Assim também é a nossa vida. Nós também temos que se deixar, se deixar permitir tocar por Deus. Deixar Deus moldar o nosso coração para Ele, não para as nossas vontades, mas para Ele. E uma vez deixando moldar para Ele, damos vida. Essa é a ação bonita que Deus nos faz. E essa vida não é uma vida subjetiva, somente para si. É uma vida para o outro. Por isso que São Paulo, quando fala aos Efésios, vai mostrar de uma maneira bem criativa a realidade de comunhão entre Deus e nós, entre o Senhor, o Cristo e a sua comunidade. E ele vai fazer aquela relação bonita que ali tem colocada, o homem e a mulher.
né? Um é chamado a ser submisso ao outro. Um é chamado a reconhecer o valor do outro. Depois ele fala que o marido é a cabeça da mulher, mas não é a cabeça para dominar, né? Como Cristo é da igreja. É aquele que se deixa conduzir e se deixa amar. A cabeça por si mesmo, se a gente nasce só cabeça, o que acontece com a nossa vida? Nos tornamos uma anomalia, porque a cabeça pela cabeça não diz nada, né? Agora, o pé pelo pé também não diz nada. A mão pela mão não diz nada. Mas se olharmos uma ação de conjunto e de comunhão, se torna pessoa. E a pessoa, né, se uma parte sofre, todo o corpo sofre, né? E se uma parte está bem, todas as outras partes comungam dessa natureza de bondade. Então é assim que devemos ser um com os outros e todos em Cristo. Essa é a dinâmica pelo qual o Senhor nos convida hoje a rezar. Hoje também nós rezamos de uma maneira, né, nós colocamos na intenção da missa o nosso irmão que comemoramos o mês de vida eterna, nossa irmã que hoje faz a Páscoa para a eternidade. O que seria rezar, né, essa liturgia se não nos colocássemos em comunhão? Se tivéssemos somente a presença da realidade da morte, estaríamos presos na morte. Mas o Senhor nos dá a graça de rezar esta certeza na vida, porque os nossos irmãos estão vivos no Senhor, porque a vida ela já lhe foi dada pelo batismo. Essa é a certeza. E eles, vivendo essa realidade, caminharam, guardaram a sua fé ao seu modo, e hoje para eles é reservada a coroa da vitória, aonde contemplam o Senhor face a face e alcançam a plenitude desta realidade. É como a semente que se deixa cair na terra, se permite transformar. Nós também, né, nos deixamos para a eternidade, entregamos ao seio da terra o que é corruptível, o que pertence à terra, mas entregamos a Deus o que pertence a Deus, o que não se corrompe, o corpo glorioso. A vida não é tirada, mas é transformada. E o nosso irmão, a nossa irmã, entram na vida, participam desta realidade, participam dessa certeza de comunhão com Cristo, que é a cabeça, né? Mas continuam vivendo essa certeza do amor de Deus em plenitude. Que eles descansem em paz no paraíso, e nós que aqui ficamos, que possamos nos consolar com as palavras da fé, acreditando, vivendo, se deixando permitir, né? Se deixe permitir tocar pela palavra e pela vontade de Deus. Se uma semente não cai na terra e não morre, não produz fruto. Assim também devemos ser como essa sementinha de mostarda, que se deixa trabalhar, cair na terra, ser cuidada, se tornar árvore e acolher, ser sinal de vida. Nossos irmãos viveram essa vida no tempo terreno, hoje vivem essa vida na eternidade. E a Eucaristia não é a celebração da morte, mas a celebração da plenitude da vida. Então, logo, celebramos a memória de nossos irmãos, que viveram a sua fé, percorreram o seu caminho, celebram a sua vitória. Que nós também possamos agradecer a Deus esses bons feitos que o Senhor realizou em suas vidas terrenas, para louvar o nosso Senhor na sua vida eterna. E que nós também possamos pedir ao Senhor, nos conceda a graça de ser essa semente boa, de produzir frutos, de se permitir tocar pela misericórdia de Deus, para poder ser um com o outro em Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.